Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um dia precioso do nosso propósito de Salomão. 31 dias aprendendo as dicas, os insights, adentrando um pouco mais na visão, na mentalidade empreendedora, na mentalidade bem-aventurada, bem-sucedida de Salomão. Que alegria esta estratégia, esta dinâmica de meditação. A cada dia um capítulo do livro sagrado dos Provérbios, o grande testamento, o grande manual que Salomão deixou escrito a cada um de nós, nessa linda jornada do conhecimento à sabedoria. Interessante que o lema do nosso propósito de Salomão é justamente esse, do conhecimento à sabedoria. Você acredita que o conhecimento é suficiente para mudar radicalmente a vida de alguém? Você acredita que apenas o conhecimento é suficiente? Olha, se fosse o conhecimento realmente suficiente para uma mudança radical de vida de alguém, para a transformação da vida de alguém, ou para a permanência de alguém em uma vida de abundância, nós não viríamos por aí médicos viciados em cigarros. Você concorda comigo? Se um médico com tanto conhecimento que adquiriu, sempre voltado para a saúde, alguns especialistas em alguma área, como pode um médico se ver entregue às forças desse vício do cigarro, nessa situação de dependência desse vício, mesmo com todo o conhecimento do mal que faz à sua própria saúde? Isso me leva a crer, e a você também que me acompanha, que me ouve agora, que apenas conhecimento não é suficiente para uma vida abundante, para uma vida extraordinária. Salomão nos chama a atenção no dia de hoje justamente do perigo que existe em relação ao conhecimento acumulado. Conhecimento é bom, com certeza. É o conhecimento que nos conduz verdadeiramente à sabedoria. Mas por outro lado, é preciso ter discernimento, é preciso ter prudência e ao mesmo tempo é preciso ter sabedoria para perceber o perigo do conhecimento acumulado. Porque ter conhecimento demais também, de que adianta? Tem uma frase que diz assim que conhecimento sem ação gera obesidade cerebral. Salomão vai dizer lá no livro do Eclesiastes algo muito profundo. Salomão, ele abre o coração, ele praticamente rasga o seu coração em todo o livro do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes é um livro um pouco complicado de se entender, porque Salomão fala abertamente, com muita sinceridade das suas experiências e torna o texto um pouco pessimista. Mas no capítulo 1 do livro do Eclesiastes, Salomão vai dizer que ele experimentou de tudo nessa vida. A obsessão de Salomão para o conhecimento era tamanha. Ele pediu a Deus a sabedoria, Deus concedeu, ele adquiriu a sabedoria, ele buscou a sabedoria. Porém, na sua vida, ele se entregue a essa obsessão pelo conhecimento. Tudo ele buscou, tudo ele experimentou, tudo ele estudou, tudo que chegou a ele teve conhecimento. E ele vai dizer lá no versículo 13 do capítulo 1 do livro de Eclesiastes que eu propus no meu espírito procurar, investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do céu. Eu examinei todas as coisas que se fazem debaixo do céu.
Eu desenvolvi e acumulei sabedoria, mais do que todos os meus predecessores em Jerusalém. Minha mente acumulou muita sabedoria e muito conhecimento. Eu esforcei-me de coração em compreender a sabedoria e o conhecimento, e também a tolice e a insensatez. Salomão experimentou de tudo. Salomão desejou conhecer de tudo que chegou diante dele. E no versículo 18 ele desabafa: muito conhecimento, muito desgosto. Quanto mais conhecimento, mais sofrimento. Salomão experimentou de que verdadeiramente, quanto mais ele percebeu, quanto mais ele sabia, pior ele ficava. Quanto mais conhecimento ele adquiria, esse conhecimento não preenchia o vazio da sua alma, que em um determinado momento proporcionou a ele todo esse conhecimento, toda essa busca incessante pela sabedoria. Salomão, ele desviou, ele fraquejou. Nesse momento, ele buscou outros deuses, ele desviou do olhar, ele desviou do princípio que Davi, o seu pai, o ensinou durante toda a sua adolescência, de que o princípio da sabedoria, nunca se esqueça, meu filho, que o princípio da sabedoria está em adorar, em temer a Deus, adorar somente um Deus. E aí Salomão se desvia desse princípio, se desvia dessa instrução. Olha, o acúmulo de conhecimento, ele é perigoso, ele pode endurecer a alma, ele pode endurecer o coração, ele pode distanciar do temor a Deus. E isso Salomão experimentou. Por isso, hoje no capítulo 28, ele vai dizer, lá no versículo 14, vai nos exortar, nos dar essa direção, esse direcionamento para o dia de hoje. Ele vai dizer: olha, feliz o que vive sempre no temor a Deus, pois quem endurece o seu coração cai na desgraça. Feliz o homem que sempre vive no temor a Deus. Meu amado, minha amada, você que acompanha, você que medita conosco, que essa jornada nossa do caminho à sabedoria não se torne uma obsessão a tal ponto de nos desviar do temor a Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, e a sabedoria é o princípio, do temor a Deus. Nada pode nos tirar da presença desse Deus, desse universo que está diante de nós, a nos proporcionar toda a abundância que tem para cada um de nós. Olha, informação é muito diferente de sabedoria. Eles não são sinônimos. Informação e sabedoria não é sinônimo. Informação você busca no Google. Agora, sabedoria somente diante de Deus se busca. Salomão, por mais conflito que ele vivenciou durante a sua vida, ainda assim, lá no capítulo 3 do livro do Eclesiastes, ele desabafa e escreve a sua maior revelação. Mesmo nesses conflitos, ele escreve, ele reconhece que Deus colocou no coração do homem a eternidade. O que diferencia Salomão de tantos filósofos pessimistas, de tantos ateus, é que ele, mesmo tendo o conflito de tanto conhecimento acumulado, mesmo assim ele reconhece que dentro dele, dentro de cada um de nós, está a eternidade. Por isso, ele nos aconselha no dia de hoje: feliz o homem que vive sempre o temor a Deus. Por isso, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo vos será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua divina consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Beijo no coração, fogo na alma, e até amanhã.